Gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui de novo para mais uma mensagem de Deus. Eu gostaria de, nesta oportunidade, convidar você para abrir a sua Bíblia. No livro de Juízes, no capítulo 7, nós vamos ler só o versículo de número 3. Tá bom? Juízes, capítulo 7, versículo 3. Eu gostaria que você examinasse, que você lesse na sua Bíblia esse versículo bíblico. Ele está escrito assim, ó: Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém? Eu passei um bom tempo pensando sobre esta guerra de Israel contra os medianitas. Eles estavam oprimidos pelos medianitas aproximadamente por 7 anos pelas Escrituras Sagradas. O livro de Juízes vai mostrar toda a infidelidade de Israel e, por outro lado, vai mostrar a bondade de Deus. Porque o livro gira, gente, em torno da seguinte situação: quando tudo estava bem para a nação, eles abandonavam a Deus. Quando vinham a opressão, por terem se desviado de Deus, eles buscavam a Deus. E quando eles clamavam, Deus levantava um libertador e os trazia de volta. Essa era a situação da nação de Israel no tempo dos juízes. Quando você lê Juízes, você vai perceber essa situação que eu estou falando. Depois da morte do grande líder chamado Josué, o conquistador, o povo de Deus passou a ser liderado por esses homens. Mas a liderança de Israel nunca foi entregue para qualquer um. Esses juízes eram homens escolhidos de entre as 12 tribos de Israel. Gideão, por exemplo, era da tribo de Manassés. Segundo a conversa que Gideão tem com Deus, nós vamos perceber que esta tribo era quase a mais fraca de todas. E Gideão confessa que a família dele era a mais fraca entre as famílias desta tribo. E entre todos da sua família, ele era o mais jovem e mais fraco entre os seus irmãos. Foi exatamente esse que Deus chamou para libertar Israel da opressão dos medianitas. Eu me deparei com esta ordem de Deus para Gideão e confesso que fiquei meio confuso e quero te explicar. Porque quando Deus fala para Gideão que o povo que estava com ele era muito, Deus mandou apregoar entre o povo que ia ter guerra e os medrosos e tímidos era para ir embora. E eu fiquei pensativo, porque Gideão também era medroso e tímido. Mas Deus chamou ele. Está entendendo? Deus mandou 22.000 medrosos e tímidos irem embora e chamou um medroso e tímido para ser líder. Mas, então eu fui estudando e examinando as Escrituras e eu encontrei todo este povo que estava com ele, com Gideão, escondido em cavernas, escondidos em buracos, entre montanhas de Israel, acuados por causa da presença dos inimigos, os medianitas.
Então eu fiz uma comparação entre esses homens que estavam escondidos e Gideão. E eu encontrei que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. E percebi que Gideão não estava escondido dos inimigos, apesar que também estava com medo, tá certo? Gideão estava tentando salvar o trigo dos inimigos, mesmo com medo. Pensa nisso que eu estou te falando. Então, eu aprendi que existe 2 tipos de medrosos e tímidos. Primeiro, existem os medrosos e tímidos que, mesmo estando com medo, enfrenta a situação e faz o que é preciso. Pensa nisso por alguns minutos sobre o que eu acabei de falar. O medo fala para ele: você vai morrer. Mas ele responde: prefiro morrer lutando. O medo vai dizer para ele: você não vai conseguir. Mas ele responde: mas prefiro tentar. O medo vai dizer para ele: isso não vai dar certo. Mas ele responde: eu vou fazer. Gideão fazia parte desses tipos de medrosos e tímidos. Os inimigos vão tentar roubar, mas eu vou tentar salvar, nem que custe a minha vida. Olha que extraordinário. Agora, o outro tipo de medroso e tímido é o medroso e tímido covarde. E como conhecer ele? Presta atenção. Ele retrai, ele recua. E conforme essa palavra ele recua, Deus disse na sua palavra que ele não tem prazer naquele que recua, mas ele tem prazer naquele que prossegue, olhando para o alvo que é Cristo, certo? Então vamos conhecendo esse medroso e tímido covarde. Ele retrai, ele recua, ele não enfrenta, ele se esconde. Veja bem, ele nunca vai pregar, ele é covarde, ele tem medo de errar e as pessoas zombar dele. Olha aí, ele nunca vai cantar, ele é covarde, ele tem medo de passar vergonha. Está entendendo? Quando ele percebe que as coisas estão difíceis para ele, sabe o que ele faz? O medroso, tímido, covarde, ele se prende dentro de um quarto. Ali ele não aceita nem ser visitado por alguém. Segundo as Escrituras, é esses medrosos, tímidos, covardes, que Deus disse que não vão herdar o reino do céu. Vamos confirmar isso? E já terminar? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ou melhor, me perdoe, Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Olha o que está escrito. Mas quanto aos tímidos, olha eles aí, os que Deus rejeita e não aceita, os que recuam, se prendem em um quarto, ficam em depressão, não tem coragem de encarar, não tem coragem de enfrentar, olha eles ali. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre. Olha aí, o que é a segunda morte. Está vendo? Esses medrosos, tímidos e covardes passarão pela segunda morte. Amém? Vamos dar continuação e terminar logo. Segundo as Escrituras, voltaram 22 mil homens na primeira prova que Deus deu.
Então restou 10.000 homens. E Deus disse para Gideão que ainda era muito. Está lembrado dessa história? Então Gideão disse: o que devo fazer? O Senhor respondeu: leva eles às águas e ali coloca eles à prova. Aquele que pegar as águas com as mãos e trazer a mão à boca, você separa. Deus disse a Gideão. E segundo as escrituras, só 300 homens fizeram assim. Pegavam a água com a mão e traziam à boca. Então Deus disse: separa estes, pois somente com esses 300 homens eu darei os inimigos em suas mãos. Louvado seja Deus. Nós já conhecemos a história. Deus deu vitória a Gideão com esses 300 homens. Mas então me veio uma curiosidade. O que Deus viu nesses 9.700 homens que foram reprovados? O que Deus viu nesses 9.700 homens para mandar eles ir embora? O que Deus viu nesses homens, nesses 9.700 homens que Deus os rejeitou? Então, ao examinar, vamos descobrir que esses homens foram descuidados. Homens que não estavam preocupados e nem se importando com o propósito de Deus. Aquele que é descuidado não tem zelo, não se importa com nada. Quando eles desceram as águas, aquele momento era um momento de muito cuidado. Não só por eles mesmos, gente, mas também por aqueles que estavam ali com eles, correndo o mesmo risco. Veja bem, nós congregamos com irmãos que podem muito bem fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Eles até veem o esforço da gente em tentar crescer a obra, mas eles não se comovem. São esses aí que a palavra de Deus está falando sobre eles, descuidados. Esses em tudo agem com falso zelo. São homens que não estão se importando com o propósito de Deus. Eles veem você se esforçando para tentar crescer, para tentar progredir, para tentar levantar, para tentar sacudir a igreja em prol da obra de Deus, mas eles não querem fazer nada. Eles são descuidados, estão reprovados pelo Senhor para a obra de Deus. Mas que essa palavra possa estar falando ao teu coração. E se você é um desses, se levanta agora em prol do reino de Deus. Amém? Eu vou terminar e uma outra oportunidade, em uma outra palavra, em outro vídeo, nós falamos um pouco mais sobre esse detalhe. Amém? Mas eu acredito que Deus falou fortemente ao teu coração e que você entendeu muito bem a mensagem, por mais simples que ela for. Amém? Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.